Romanos capítulo 8, versos de 12 a 17. Deus bendito, em nome do Senhor, quero te pedir que fale conosco através dessa manhã. Traga, Deus de amor, motivação, traga exortação e traga alegria, Deus de amor, aos nossos corações pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O livro de Romanos, como nós temos sempre pontuado, é um livro que tem como objetivo reforçar o aspecto da salvação. Paulo não está preocupado em qualquer uma outra questão a não ser evidenciar que nós fomos salvos pela graça de Deus. E que pela graça de Deus nós alcançamos alguns privilégios. Que pela graça de Deus nós podemos trilhar e viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo não tem o objetivo de tornar dessa epístola uma epístola moralista, muito pelo contrário. Ele tira a ideia do moralismo, tira a ideia das sentenças que nós poderíamos pegar aqui como você tem que fazer, você tem que agir dessa maneira, para concentrar-se exclusivamente na pessoa de Deus. No capítulo 8 que nós estamos vendo, Paulo já está avançando cada vez mais para o fim da primeira parte, que tem como objetivo essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 8, chamar a atenção de que nós fomos salvos pela graça de Deus. O homem era pecador, e pelo pecado esse homem merecia a morte, por conta do pecado esse homem está distante de Deus, por conta do pecado esse homem não agrada a Deus. E chama a atenção, destacando exatamente que por conta da ação de Deus, por conta do amor de Deus, porque, segundo o capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo, então, começa a chamar a atenção desse capítulo em diante, os benefícios que nós alcançamos com aquela questão chamada salvação. Já que, para muitas pessoas, estar na igreja, servir a Deus, quer dizer que você está com casa nova, quer dizer que você tem carro zero, quer dizer que você tem roupa nova, quer dizer que as coisas na sua casa estão muito bem, a saúde está muito bem. Paulo vai dizer que não são isso, isso não é bênção. Isso não é o bem que Deus trouxe para nós, muito pelo contrário. O bem que Deus trouxe para nós, ele vai chamar a atenção de que é o fato de você poder se relacionar com Deus. É o fato de você poder estar envolvido com Deus. E isso se dá tão somente por algumas questões muito importantes. A primeira delas, ele chama a atenção, vocês não estão mais presos, vocês não são mais escravos, vocês não são mais pessoas cativas pelo pecado, e nem pela carne. Vocês se tornaram livres. Vocês agora têm a oportunidade de decisão. Se vocês vão viver cativos ou se vocês vão viver de maneira livre. Está na mão de vocês. Ainda no capítulo 8, que é a parte qual nós vamos descrevemos na semana passada, o apóstolo Paulo também menciona alguns privilégios e alguns benefícios que alcançamos em Cristo. De maneira que ele chama a atenção de que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos trouxe a liberdade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e segundo o verso 4 do capítulo 8, para aqueles que não andam segundo a carne, mas para aqueles que andam segundo o Espírito, Paulo vai chamar a nossa atenção, descrevendo que esse Espírito veio habitar nas nossas vidas. Aqui não há uma condicional. Tipo, olha, se você fizer, você tem o Espírito. Olha, se você não fizer, você não tem o Espírito. Não. Aqui é assim, é afirmação, é claro. Você creu em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não existe, mas eu preciso descobrir. Não, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E essa é a grande questão que o apóstolo Paulo descreve para a gente. Dizendo o seguinte, olha, tal pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem que dar evidências desse Espírito na sua vida. Se ela não der evidências, é porque o Espírito não faz parte. O Espírito não está aí. Então é a vida diária, é o dia a dia que vai mostrar e vai demonstrar o seu envolvimento, o seu relacionamento com Deus. Mas, além de nós não estarmos presos, além de nós não estarmos debaixo da obrigatoriedade da lei, nós também temos alguns outros privilégios que o apóstolo Paulo vai mencionar do versículo 12 ao versículo 17. E eu quero chamar a atenção para o tema desse corpo, chamando a atenção a respeito da adoção. Nós fomos adotados. Para você que nasceu em berço esplêndido, com o papai e com a mamãe, talvez você não tenha muita noção do que é essa questão ser adotado.
Né? A pessoa adotada, ela muito mais valoriza o seu pai, muito mais valoriza a sua mãe, porque ela não tem elo, ela não tem liga de sangue, ela tem liga de afeto, ela tem liga de amor. E é interessante essa questão, porque você marca aquela pessoa, você tem aquela pessoa que realmente te assumiu, te cobriu, te trouxe benefícios, te trouxe privilégios, sem que você fizesse parte da família dela. O sistema de adoção não é igual ao sistema de adoção que o apóstolo Paulo estava vivenciando na época de Romanos, ou também da mesma forma na época dos patriarcas. É diferente, mas ainda assim nós sempre chamamos, olha, eu não sou filho do sangue, eu sou filho do coração. E esse muitas vezes cuida mais do que aquele que é filho da carne. Esse muitas vezes cuida mais do que aquele que é ligado pelo sangue. Paulo vai chamar a atenção nesse trecho, do versículo 12 ao versículo 17, que nós, por sermos adotados, nós temos alguns privilégios, nós temos algumas bênçãos dadas por Deus. A primeira bênção a ser destacada é de que você não tem mais essa questão da obrigatoriedade, você não deve mais nada. As suas contas, o seu direito, a sua vida está limpa. Paulo diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo descreve para a gente aqui a seguinte descrição, de que, olha, uma vez que vocês creram, uma vez que vocês entenderam o que o Espírito Santo fez na vida de vocês, não existe mais nenhuma razão pela qual vocês podem estar andando inclinados pela carne. Porque vocês são livres. O primeiro privilégio que você tem, que eu tenho, que nós temos, é de que diante de Deus, nós não temos mais uma canga, nós não temos mais um chicote, nós não temos mais alguém nos obrigando. Paulo, inclusive, faz questão de frisar essa palavrinha, irmãos, chamando a atenção para todos, ou seja, não existe mais melhor ou pior, somos iguais. Somos iguais. Ah, mas eu fiz isso, eu na minha vida antes de Cristo eu matei. Ah, na minha vida antes de Cristo eu adulterei. Ah, na minha vida antes de Cristo eu menti. Na minha vida antes de Cristo eu fiz fofoca. Na minha vida antes de Cristo eu fui orgulhoso. Se você creu em Cristo, se você confiou sua vida a Cristo, você está livre da obrigatoriedade da carne. O homem como eu, Claudemir, posso te acusar. Faz parte do nosso feitio, mas Deus não. Porque Deus não olha para a sua vida, Ele olha pelo que Cristo fez. Ele olha pelo que o Senhor Jesus realizou. E quando Ele olha a vida do pecador, Ele vê Cristo. Essa é a grande questão. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção, nós não temos mais essa condicional, essa obrigatoriedade em relação à carne. A carne é o complexo feito de desejos pecaminosos humanos, que inclui os ímpios motivos, afetos, princípios e objetivos, palavras e ações que o pecado gera através dos nossos corpos. Paulo está chamando que, em tudo isso, essa velha natureza, que muitas vezes tenta nos levar a inclinar, a fazer e realizar os nossos desejos. Em outras palavras, quando a gente quer fazer as coisas tão somente voltadas para nós. Quando o nosso orgulho manda mais. Quando a nossa vaidade manda mais. Quando o nosso egoísmo manda mais. Paulo chama a atenção de que agora vocês e eu, nós não estamos mais inclinados a isso. E se fizermos, ou se fazermos, é porque nós estamos escolhendo aquilo. Ah, mas eu não consigo. Consegue, porque o Espírito de Deus habita em você. E você não está mais condicionado a uma obrigatoriedade. Não estamos mais inclinados à carne. A salvação não é uma atividade de 50%. A qual você vai fazer uma parte e Deus vai fazer outra. Muito pelo contrário. A salvação veio por completo. A salvação não veio parte. Olha, se você estiver na igreja todos os domingos, você tem lá 10% de presença. Ótimo, pontinho para você. Lembra dessa questão dos pontinhos, da caderneta de escola, estrelinha de escola bíblica dominical? Olha, você fez a leitura bíblica. Opa, outra estrelinha para você. Rapaz, você está quase chegando no céu. Vamos lá. Você entregou o dízimo. Opa, agora sim, estrelona grande. Está lá 50%. Não é assim. Deus fez tudo
que se implicava na salvação. A salvação não é uma atividade de 50% dada a cada lado. É o dom de Deus do começo ao fim. É pelo Espírito que os filhos de Deus devem destruir os desticiosos feitos do corpo. É pelo Espírito que nós andamos vencendo todos os nossos desejos. É pelo Espírito, conforme diz o versículo 14, que nós somos guiados. MacArthur vai chamar a atenção que uma vez perguntaram para ele assim: pastor, eu tenho dúvidas sobre a minha salvação. E ele responde: olha, você tem alguma noção de que você já foi direcionado ou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ah, sim. Então a grande questão é: você é salvo, porque o Espírito não vai guiar quem não faz parte dele. Agora, o que distancia a gente em relação ao Espírito Santo de Deus? O que torna a gente ter dúvidas com respeito à nossa salvação? Você já viu crente que não lê a Bíblia? Você já viu crente que, ao invés de investir 30 minutos do seu tempo, 1 hora do seu tempo meditando, refletindo sobre a palavra de Deus, ele prefere passar 1 hora, 30 minutos do seu tempo fazendo qualquer outra coisa, vendo Netflix, vendo Facebook, colocando mensagens no Instagram, fazendo tudo. Às vezes até coloca lá o versículo bíblico, para dizer que leu, mas não leu, nunca meditou naquilo. Afaste-se da palavra de Deus. E você é alguém que não é norteado pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu crente que prefere, como essa questão agora da internet, prefere não estar envolvido no corpo. Ah, agora eu estou em casa, eu tenho minha comodidade, eu posso ficar tranquilo em casa. Afaste-se da comunhão. E você também vai estar afastado do Espírito Santo de Deus. Você já viu crente que prefere fazer os seus desejos a querer subjugar, a querer morrer para si próprio, como diz John Owen, a respeito da mortificação do eu, para que o seu orgulho, a sua vontade se sobressaia? Faça isso, e você vai estar exatamente vivendo como alguém controlado pela carne, e não pelo Espírito. O que é uma pessoa guiada pelo Espírito? É quando o Espírito Santo de Deus tem autoridade na sua vida. E ele vai usar a palavra dele, ele vai usar a igreja dele, e ele vai usar o tempo de oração que você tem para falar ao seu coração. Se você não faz nada disso, se eu não faço nada disso, nós estamos equivocados em relação a essa ação do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo vai descrever para a gente o seguinte: olha, vocês agora não devem mais nada para a carne. Vocês não têm razão para viver uma vida completa, arraigada em torno dos prazeres carnais. Muito pelo contrário, vocês estão livres. Então agora, se vocês, versículo 13, se viver segundo a carne, vocês caminham para a morte, porque é isso que a carne traz. Mas se pelo Espírito vocês mortificam as obras do corpo, vocês viverão. Eu não estou falando que a gente não vai escorregar, que a gente não vai pecar. Mas é diferente uma pessoa que quando peca, sabendo que não está agradando ao Senhor, de uma pessoa que não está nem aí. Como dizem, não dá nada, não vai virar em nada. O crente, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele quer honrar a Deus, em qualquer situação, em qualquer forma. Ele quer glorificar o nome de Deus, ele quer caminhar de uma maneira que Deus seja exaltado na sua vida, diariamente. Diariamente. Ele não está aqui porque ele é o estrela. Ele não está aqui porque ele é o mais bambambam. Ele está aqui porque Cristo tem que ser sempre exaltado na sua vida. E o apóstolo Paulo então chama a atenção no verso 14 e 15. Vocês não são mais guiados pela carne, então vocês são guiados pelo Espírito de Deus. A ideia, literalmente, é de você ser conduzido, pegado pela mão. Me lembro uma vez, né, quando eu era pequeno, bem pequeno, tomando já liberdade, acredito que eu deveria ter meus 4, 5 anos de idade, minha mãe sempre andou comigo segurando nas mãos. Ela poucas vezes deixou eu andar sozinho nessa idade. Passado então um tempo, eu comecei já a soltar das mãos dela: não, eu quero andar sozinho, eu quero andar sozinho. E eu tinha uma mania muito séria de querer andar. Ela falava assim: Claudemir, olha para o chão. E eu baixei a cabeça e fui olhando para o chão. Né? Aquela questão de ser birrento, de ser marrento. E eu fiz exatamente o que ela mandou. E eu fui olhando, conduzindo minha vida ali naquela caminhada, olhando para o chão. O que não me atentei é que no chão, né, a gente não vê muita coisa quando você vai olhando para o chão. Então, tem postes que saem do chão. E eu nem tchum. E eu sei que eu dei uma
topada num poste que eu voltei para trás e eu vi estrela brilhando, a torto que foi direito. Deus não deixa a gente. Deus não deixa de segurar nas nossas mãos. Quando você tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, Ele em todo tempo está te conduzindo. Para que você evite dar topadas. Para que você evite fazer coisas que vão te prejudicar. Quando você tem o Espírito Santo de Deus norteando a tua vida, você vai agir e vai andar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o querer de Deus. Paulo descreve, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, mas todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o filho? É aquele que confia. É aquele que se entrega por completo. É aquele que compreende que o seu pai, em maneira nenhuma, em hipótese alguma, abre mão do seu próprio filho. Quando Salomão recebe 2 crianças para poder fazer um juízo de valor a respeito de quem seria mãe e quem não seria mãe, Salomão chama então o seu servo e fala, me traga uma espada, pois essa criança só tem uma criança e eu tenho 2 mães brigando por ela. Vamos dividir a criança ao meio, para que essa criança possa assim, mesmo morta, estar nas mãos das suas mães. A verdadeira mãe gritou, não faça isso. De maneira nenhuma, prefiro que meu filho viva mais nos braços e no colo de uma outra mãe do que morra. Aqui não era mãe. Olha, pode fazer, fique à vontade. Um pai não abandona o seu filho. Em momento nenhum. Por isso que, no contexto de Romanos, Paulo tem aqui, não a ideia da adoção, mesmo dos patriarcas, quando Moisés foi adotado, em que a gente vê lá a filha de Faraó pegando Moisés, tirando da água. Por que ela tirou? Ela tirou porque ela teve dó. Ela ficou com pena. Ela ficou com misericórdia daquela criança. Foi essa a razão. Ou quando a gente vê a família de Esther, Mardoqueu que vai lá e adota Esther. Mardoqueu adota Esther porque ela não tinha ninguém, não dava para fazer nada, então tinha que trazer para dentro de sua casa. Mas no contexto que Paulo está aqui olhando, é diferente. É diferente a adoção. É como a adoção de Mefibosete. Não sei se vocês lembram, se não lembram, está lá em 2 Samuel. Quando vocês se depararem com o texto de Davi vitorioso, agora rei aclamado, o homem ser cada vez mais louvado e exaltado pelos seus feitos, Davi tinha um amigo chamado Jonatas. E Davi prometeu e jurou a ele lealdade eterna. Todos os descendentes de Saul, inclusive Jonatas, foram mortos, menos um. Mefibosete. O homem que não tinha nenhum aspecto de valor. Mefibosete tinha um problema nas pernas. Ele era aleijado, ele não andava. De maneira que Davi trazer Mefibosete para o seu reino era ser algo completamente constrangedor, porque ele teria alguém que não lhe renderia nada. Pior ainda, Davi trazer Mefibosete para junto do seu reino, ele estava falando que junto ao seu reino tinha alguém do reino anterior e que poderia, em qualquer momento, assumir o trono. Mas Davi olhou para Mefibosete e amou ele. Não pelo que Mefibosete poderia dar, mas pelo que Davi poderia lhe dar. Em outras palavras, nós não fomos amados e não fomos adotados porque podemos oferecer alguma coisa para Deus. Mas Deus nos amou porque Ele, Deus, pode nos abençoar e pode nos dar algo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que você mudasse de vida. Deus não esperou que você viesse a ter as estrelinhas. Ele fez algo por você antes mesmo que você viesse a estar aqui. Antes mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, olha, nós somos abençoados por Deus com todas as sortes de bênçãos celestiais. E uma das bênçãos que é narrada no livro de Efésios é exatamente dessa descrição. Diz assim,
Versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos direcionados, nós fomos conduzidos a ser filhos, não como Moisés, porque Deus teve pena de nós, não como Esther, porque nós não poderíamos fazer nada e estávamos lá largados, mas como Mefibosete, que não tinha nada para trazer, nenhum benefício, nada para colocar nos pés de Deus, e ainda assim esse Deus nos amou, ainda assim esse Deus fez algo por nós. Verso 15, porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. É interessante porque o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, literalmente é como se, olha, vocês não tiveram, vocês não foram recepcionados, vocês não foram colocados, vocês não receberam um espírito que venha trazer pavor em vocês, um espírito que venha trazer em vocês um distanciamento, um medo. E muitas pessoas vivem nas igrejas exatamente com medo. Medo de não terem a salvação, medo de não herdarem a vida eterna, medo de viverem de forma errada, medo de não agradar a Deus. Em outras palavras, eu quero te dizer, se você tem o Espírito Santo de Deus, tem razão para ter medo? Tem razão para ter medo se você tem o Espírito Santo de Deus? Claro que não. Porque o que você precisa para viver de acordo com a vontade de Deus está aí. Está aí. Você não precisa ter mais medo, porque o Santo Deus, através do seu Santo Espírito, te capacita a viver de maneira a qual você possa honrar e glorificar a Deus. Quando Deus fez a obra, Ele não fez ela de qualquer jeito. Ele fez ela completa. Ele te deu os meios para que você possa viver de maneira a honrá-lo e a glorificá-lo. Paulo então chama a nossa atenção dizendo exatamente isso. Vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês todos não precisam ter mais medo. Vocês não precisam caminhar em torno do pavor. Porque vocês não são estranhos. Vocês não são pessoas distantes. Vocês não são pessoas que não têm mais nenhum valor, muito pelo contrário, depois que Deus chamou vocês de filhos, vocês passaram a ter valor, e não apenas um valor documental, mas um valor sentimental. Veja o que diz a parte descrita no versículo 15, a última parte, pelo qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Paizinho, querido Pai. Nós agora não somos mais aqueles inimigos conforme relatados no capítulo 2, versículo 1 e 3 de Efésios. Nós não somos mais seres estranhos na presença de Deus. Nós não somos mais como às vezes se dá no ninho do passarinho, aquele chupinho, né? Chupim, isso, a qual a mãe vem, ela coloca os ovos dela dentro de um outro ninho, o outro passarinho vai lá chocar e de repente é engraçado porque o pardalzinho, ele é bem pequenininho, mas o chupim não, ele é grandão. E é engraçado quando você vê esse tipo de ninho, porque está lá, todo mundo pequenininho, todo mundo filhotinho, pequenininho, cuidadinho, e aí de repente está lá um grandãozão, mas ele não é estranho no ninho, ele faz parte do ninho. Porque a mãe adotou ele, a mãe cuidou dele. E é muito engraçado quando você vê isso, porque ela pequenininha, ele grandãozão, ela vem e coloca a comida na boca dele. Nós não recebemos um espírito de escravidão para andar com medo, nós já estamos livres da carne. Nós recebemos um espírito que nos trouxe liberdade, e esse espírito que nos trouxe liberdade, nos trouxe o privilégio de chamarmos Abba Pai. Nos trouxe o privilégio de termos intimidade, relacionamento com Deus. O mesmo tipo de relacionamento que o Senhor Jesus, quando está na cruz do Calvário, prontamente para assumi-la, diz, Pai querido, ou Abba Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Grande questão do filho é que ele quer honrar o pai.
Ele quer fazer algo que valoriza, que o seu pai sinta-se alegre por ele. O filho verdadeiro, seja ele de sangue, ou seja ele por adoção, ele quer fazer isso. Dentro do contexto romano, quem era esse filho? O romano, ele tinha por experiência o seguinte, às vezes ele tinha lá o filho, por exemplo, eu tenho o Natan Henrique, e o Natan, não superou as minhas expectativas. O que o pai fazia? Só podia fazer isso no contexto de homem. O pai ia lá e escolhia um outro filho. Aquele outro filho, ele teria mais direitos do que o próprio filho de sangue. Porque o de sangue estava ligado tão somente pelo elo sanguíneo, pelo elo familiar. Mas o adotivo não. O adotivo foi por decisão. O adotivo foi por vontade. O adotivo foi por querer. João 3,16 nos chama a atenção de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus foi o pagamento, Jesus foi a garantia, Jesus foi o elo pelo qual você está aqui presente hoje. Jesus é a razão principal porque nós podemos passar pandemia, porque nós podemos enfrentar dificuldades, porque nós podemos vencer as lutas. Jesus é a razão pela qual nós estamos aqui, porque em Jesus nós vencemos o maior de todos os desafios. Em Jesus nós vencemos a morte, em Jesus nós vencemos o pecado, em Jesus nós podemos viver a eternidade com Deus. Seja qual for a sua motivação, seja qual for a sua razão de estar aqui hoje, se você não está porque você simplesmente sente alegria de estar na presença de Deus, de louvá-lo pelo fato de você ser filho, não tem uma outra razão, não tem uma outra motivação. Versos 16 e verso 17, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em outras palavras, Paulo chama a atenção de que não apenas nós estamos livres da obrigatoriedade da carne, nós estamos adotados pela garantia que Deus nos dá através daquilo que Ele fez, mas mais ainda, nós temos testemunhas que comprovam isso, que trazem para a gente a veracidade. A testemunha era clara. E a testemunha aqui é o Santo Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, chama a nossa atenção de que nós fomos selados, nós temos uma garantia. Nada tira-nos da mão do Senhor. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ninguém pode tirar da minha mão, a não ser o próprio Deus, e Deus não volta a sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel, e quando Ele nos trouxe a oportunidade de pertencermos a Ele, Ele mesmo vai então confirmando com o seu Espírito, através do seu Espírito, pelo nosso Espírito, de que nós pertencemos a Ele. Por isso que é importante que você saiba. O Espírito Santo de Deus, conforme Paulo diz lá no livro de Colossenses, se é que de fato vocês estão em Cristo, se é que de fato vocês vivenciam isso. Versículo 23 do capítulo 1. A vós, versículo 21, também que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentardes santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vocês ouviram a palavra de salvação? Vocês ouviram a palavra que transforma a vida de vocês? Se ouviram, o Espírito Santo de Deus está aí. Se ouviram, o Espírito Santo de Deus tem liberdade na vida de vocês. Se ouviram, vocês são salvos. Se ouviram, vocês pertencem a Cristo, e não à vontade humana, não aos caprichos humanos, não à sua vaidade. Mas se vocês ouviram, e conforme alguns, tem 300 anos dentro da igreja, mas a sua vida não houve mudança, há um problema sério.
Porque não é de condicional, é de afirmação. Ou você é ou você não é. Ou você é filho, ou você não é filho. Ou você pertence, ou você não pertence. Essa é a grande questão. E se pertence? Que é o ponto que o apóstolo Paulo discute. Se você pertence, nós não apenas somos filhos, nós temos direitos. Porque todo filho tem direito, sabia, Julinha? Direito de lavar louça, limpar banheiro, né? Também, faz parte. Mas mais que isso, pela lei, e é interessante essa palavrinha herdeiro, que ela nos traz benefícios garantidos por lei. Pela lei, nós herdamos todas as bênçãos que o nosso Pai tem. Pela lei, nós temos todos os privilégios alcançados. Não somos apenas filhos. Se somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus. Em outras palavras, as bênçãos protetoras, as bênçãos da autoridade, as bênçãos do Pai Celeste repousa sobre nós. O Senhor Deus fez a obra por completo. Ele tirou a gente do lamaçal de escravos. Ele pagou por nós, nos colocou em liberdade, nos deu uma carta de alforria que dizia o seguinte: vocês agora podem trilhar por qualquer caminho, vocês têm liberdade, mas mais ainda, nos colocou crédito na nossa conta, mas mais ainda, nos trouxe para dentro de sua casa e falou: agora vocês fazem parte da minha família. E como no exemplo do filho pródigo, vão lá, me tragam um anel, me tragam as sandálias, porque esse meu filho estava fora, e agora foi achado, estava morto, e agora reviveu. Nós somos o filho que alcançamos a herança do Pai. Nós somos o filho que herdamos os benefícios e os privilégios do Pai. Assim como o apóstolo Paulo vai chamar a atenção, não porque somos, mas porque nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Jesus Cristo garantiu isso para nós. Ele fez isso por nós. Assim como Cristo está sentado à destra, um dia nós também estaremos lá, reinando. Assim como Cristo tem as ações privilegiadas, nós também teremos. Por quê? Porque Jesus Cristo garantiu isso para nós. Vamos viver a eternidade. Vamos ter relacionamento mais íntimo. Vamos poder gozar de todos os privilégios. A igreja do Senhor. Se é com Cristo que nós também padecemos, se é certo que com Ele padecemos, você sofre, você passa por lutas por conta do nome de Jesus? Opa! Se não está passando, vai lá para o Oriente Médio. Vai aprender a ser cristão. Vai aprender a ser crente. Aonde você diz: eu sou cristão, te prendem, te deixam cativo durante 30, 40 anos. Vai para a China, onde a maior igreja do mundo, não tem uma placa pendurada. Vive na surdina. Vive no esconderijo, como ratos. Mas o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo espalhado. E pessoas estão conhecendo a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Talvez você não possa ir muito longe, vai na Cracolândia, vai na Cristolândia. E você vai ver pessoas sendo libertadas da escravidão das drogas. Mas eles estão sofrendo. Muitos deixaram a Cracolândia, estão lá. Não porque não mudaram de vida, porque mudaram. Mas querem ver os seus amigos também se rendendo a Cristo. Estão sendo perseguidos. Estão sendo marcados. Mas uma garantia é muito clara: nós não apenas sofremos pela causa de Cristo. Não é só peso, é glorificação. Um dia, certamente, como Cristo foi glorificado, todos nós também seremos glorificados. Todos nós receberemos galardões, todos nós receberemos privilégios, todos nós estaremos na presença do Pai Celestial. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Se você não tem essa esperança, eis a oportunidade para você poder confiar. O Senhor Deus te alcançou, o Senhor Deus pagou por você.
para que você viva livre dos seus pecados. Porque você, pelas suas forças, você não tem condições nenhuma de largá-los. Mas quando você ousa confiar no Senhor, quando você ousa depositar sua fé no Senhor, todos os teus pecados são perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Quando você ousa depender do Senhor, o Senhor Deus capacita você com o seu Santo Espírito. Paulo chama a nossa atenção dizendo exatamente assim, olha, fortalecido, pois, versículo 10 do capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós fomos fortalecidos, nós temos algo que pulsa, que explode, uma força grande, que faz a gente viver na graça, que faz a gente viver o prazer da vida eterna. A vida eterna não é lá no céu, ela começa aqui, quando você e eu, nós temos a alegria de estarmos na presença do Senhor. Porque estamos livres da opressão da carne, porque somos filhos de Deus, e porque temos um futuro glorioso. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso. Obrigado porque nós tivemos um ano muito difícil. Mas em todos esses anos, em todo esse ano, nós vimos o Senhor conduzindo a gente. Como um pai que segura na mão dos seus filhos. Nós vimos, ó Deus de amor, o cuidado do Senhor. E mesmo que tal doença tivesse pegado alguns de nós, nós ainda saberíamos que o Senhor estava conosco todo instante. Agora, Deus de amor, nós estamos a 2 semanas do fim deste ano de 2020. E nós estamos terminando, Deus de amor, com essa seguinte notícia: vocês são filhos, rejubilem, glorifiquem e exalte. Vocês não são bastardos. Vocês foram pessoas adquiridas por propriedade exclusiva. Deus, se isso não traz empolgação, se isso não traz alegria, não vai haver outra questão que vai fazer. Não vai haver arrepios no culto? Não vai haver, ó Deus de amor, entusiasmos? Porque o maior entusiasmo que tenho é o fato que eu tenho Cristo Jesus no coração e que por Ele eu posso viver para agradar ao Senhor. Logo, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu fui alcançado por Ti. Muito obrigado porque nós estamos diante de uma igreja que entende isso e que vivencia toda a sua vida em torno disso. Grata ao Senhor, não apenas porque alcança bênçãos materiais, faz parte. Trabalhamos, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá trabalho. É bom chegarmos ao final do ano, comprarmos uma roupa nova, termos a oportunidade de trocar de carro, trocar de casa, seja lá o que for. Mas o melhor ainda é chegarmos ao final do ano com a garantia, meu Deus de amor, que tudo que nos é possível de vivermos para agradar ao Senhor, nós temos. Nós temos. O Senhor é bom demais. Oh, Paizinho querido, obrigado pela Tua proteção. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor conduz as nossas vidas. O Senhor nos trouxe liberdade. Não temos mais medo da escravidão, porque nós temos o nosso Pai ao nosso lado. Ah, Deus bendito, que a Tua igreja, cada vez alicerçada na Tua palavra, possa entender isso e viver a sua vida, Deus de amor, em torno da mesma, e em torno, Deus de amor, da santidade, da ação do Santo Espírito de Deus. Que a Tua igreja, Deus de amor, possa abrir mão dos seus egoísmos. Que nós possamos abrir mão, ó Deus de amor, às vezes do nosso egocentrismo. E queremos definitivamente nos entregar por completo ao Senhor. E sabe, Deus, não viver com um peso,
Porque o Senhor não veio para trazer peso, o Senhor veio para tirar o fardo, mas nos trazer o privilégio e o prazer de estarmos na Tua presença. Obrigado, Deus bendito. Obrigado pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Em nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.